Olha só, e Nicarágua, o que vocês foram fazer na Nicarágua? Nicarágua foi no mesmo esquema do Equador, só que foi anterior ao Equador. A gente saiu dos Estados Unidos e foi direto para Nicarágua. Então imagina o choque cultural. A gente morando em Washington, D.C., com toda aquela infra, aí de repente a gente chega lá... Fazendo o quê? O que é que seu pai fazia em Washington, D.C.? O meu pai sempre foi político desde que eu vim ao mundo. Então, o meu pai desde sempre... que ele veio ao mundo, aliás. Na verdade, assim, a carreira dele política oficialmente tem a minha idade. Quando ele se elegeu pela primeira vez, eu estava chegando. E aí, assim, quando a gente foi para os Estados Unidos, a gente foi tudo por causa da minha mãe. Eu, minha mãe e meu irmão perambulando pelo mundo. Por causa do seu trabalho como antropóloga? Por causa do trabalho do... Estudar, fazer um mestrado. Fazer mestrado. Em Washington, sim. E ela estava fazendo... ela estava trabalhando no Smithsonian, naquele complexo de museus que tem em Washington. Quer dizer que você está íntima de tudo que é osso de dinossauro? Íntima. A gente passava a tarde naqueles corredores. Cocô de dinossauro e não sei o quê, tudo. Cocô de dinossauro? E a mãe trabalhava com a montagem dos esqueletos, sim, daqueles bichões que enormes. Tamanho é um cocô de dinossauro? Bom, o que restou do cocô de dinossauro, né? Sim. Uma coisa assim. É o que restou, né, Ju? Fossilizado, né? É um fóssil de cocô de dinossauro. Fóssil de cocô de dinossauro. Que interessante isso. Muito interessante. Eu nunca vi. Me acrescentou muito conhecer o cocô do dinossauro. Realmente. Eu acho também. Na Nicarágua também encontrou algum cocô, assim, alguma coisa? Não, cocô não. Tinha muita barata na Nicarágua. Bom, a gente morava numa casa totalmente abandonada, porque tinha, assim, umas mansões lá, assim, abandonadas. Então, a casa era enorme, sem móvel nenhum. E a gente morava os três, eu, minha mãe e meu irmão, num quarto. Os três, assim, numa casa enorme. Não, é porque dava aquela solidão, né? Uma casa vazia, assim. Porque como ela ia ser habitada por pouco tempo, como eram essas missões que tem um tempo fixo. Então, ninguém se preocupava muito como é que era o estado da casa. Então, a gente ficava lá. E o caso da Nicarágua, que tu me perguntou, da história do açúcar e tal, é o seguinte, o país estava em guerra. Então, assim, era comum da gente estar andando de carro e, de repente, tinha, sei lá, um monumento. Aí você passava no outro dia e falava assim, gente, mas tinha um monumento aqui, sabe? Acabou, explodiu, ou sei lá. A gente estava vivendo um momento muito difícil. E não tinha nenhuma necessidade dessas coisas que são consideradas supérfluas. Por exemplo, açúcar, chocolate, sabonete. Sabe essas coisas que são fantásticas? Sabonete que a gente supérfluo, não dá bola. açúcar também? A gente não dá bola, mas, na verdade, nos países que estão sofrendo uma necessidade forte, sim, assim, não tinha. Claro. Mas o negócio da barata, porque dizem que na Nicarágua tem baratas gigantescas. Gigantescas. Tem baratas que se alimentam de pequenas rãs. Sério? Isso não sei. Não, mas elas são gigantes, elas são assustadoras. Os negócios são desse tamanho. Muito grande. E você chegou a ver alguma? Cheguei a ver. Mas olha, é engraçado porque eu não tinha medo de inseto. Hoje em dia eu tenho mais. De todos? Eu passei a adolescência e eu virei uma fifi. Porque antes eu não era. Eu me relacionava muito bem com todos os bichos terrestres. Mas pegar uma barata desse tamanho... Mas uma barata realmente não dá. Agora, vamos ouvir. Eu sei que tem um mestre no violão ali. Ele vai te acompanhar fazendo o quê? O que a gente vai mostrar aqui... Ele ficou calado, eu acho que ele pensa ele é tímido, que eu não estou falando com ele. Como é o nome dele? O nome dele é Pedro Simão. Pedro Simão. Ele é guitarrista de jazz, mas ele também toca violão e ele vai me acompanhar, porque a gente tem esse espetáculo de poesias. E esse é o namorado? Ele é meu namorado. A gente mora junto. Namorado. Ele me deu o golpe do cachorro. Como é que é o golpe do cachorro? É assim, eu quero um cachorro, quero um cachorro, quero um cachorro, quero um cachorro. Aí ele falou, essa mulher quer um cachorro. Aí ele foi lá, comprou um cachorro. E é perceptível. Perceptível, eu fui bem óbvia, né? Aí ele foi lá, comprou um cachorro, me apareceu com uma coisinha desse tamanho, um pastor de Shetland, sabe o mini collie? Não. Pastor de Shetland, sabe? A Lassie. Ah, sei, mas não é mini. Mas a mini Lassie, tem uma mini Lassie, um trocinho desse tamanho. É uma pequenininha, uma meio anã. Uma Lassie anã. Aí ele chegou pra mim com aquele negocinho daquele tamanho, eu quase tive um troço, né? Quase morri de felicidade. Aí ele falou assim, eu falei, mas como é que eu vou cuidar dele sozinha, morando sozinha? Ele falou, mora comigo. E assim foi. O golpe do cachorro. Eu vou te falar o seguinte... Ele de tímido não tem nada. Esses tímidos são os piores. Cachorrão.
Bom, e aí o que você vai mostrar pra gente? Então, Deixa eu vou ver. mostrar. Jô, eu até queria assim que você me desse, porque esse espetáculo, ele é Vinícius de Moraes, Drummond de Andrade e Pablo Neruda em espanhol. Muito bem. E aí são declarações de amor. No Recém-Separados. Não, isso é o espetáculo de poesia. O Recém-Separados é uma comédia sensacional da Ângela Dipp. É um texto super inteligente. Eu amo a Ângela, é uma atriz gaúcha muito boa. E o texto é dela, a direção é dela, a trilha sonora é dela, é tudo dela. Sim. E são 6 atores muito talentosos. Queria mandar um beijo pra todos, porque realmente, Jô, é uma geração sem canastrice, sabe? Eu tô muito contente com o elenco, além de pessoas maravilhosas de trabalhar. Então, isso aqui é um espetáculo diferente. Isso daqui é uma coisa que eu quero fazer pelo resto da minha vida, porque eu sou uma apaixonada por poesia. Então, assim, o espetáculo de poesia, eu quero fazer ele pra sempre. Eu não vou entrar em cartaz. Eu quero fazer ele, assim, numa livraria, num recital, num casamento, como a gente já fez. Isso é ótimo. Mas ele vai ser pra sempre. Eu vou só incluir coisas. O Recém-Separados, eu vou ficar só até o dia 26 de junho no Teatro João Caetano, na Vila Mariana. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Então, vamos ouvir um pouquinho do outro. Vamos. Você Vai. tem alguma preferência, Jô? Não, você escolhe. Me faz aí, faz... Eu podia fazer, elas são 3 curtinhas, trechos, isso. eu podia fazer um pouquinho de cada uma, de Isso. cada um dos 3. Porque é interessante ver a diferença. Maravilha, fica à vontade. O palco Fico. é seu. Qual que a gente começa? Do Vinícius? Do Vinícius. Tá. Ai, Jô, eu sei que não é muito glamuroso, mas eu posso tirar o sapato? Deve. É que fazer poesia de salto alto não é legal. Não combina. Não combina. Vamos lá. Amo-te tanto, meu amor. Shhh, não cante. Amo-te como amigo e como amante numa sempre diversa realidade. Amo-te a fim de um calmo amor prestante. E te amo além, presente na saudade. Amo-te, enfim, com grande liberdade. Dentro da eternidade e a cada instante. Amo-te como um bicho, simplesmente. De um amor sem mistério e sem virtude. Com um desejo maciço e permanente. E de te amar assim, muito, muito e a miúde. É que um dia em teu corpo, de repente, hei de morrer, de te amar mais do que pude. Obrigada. Vamos mais. Vamos pro Neruda? Neruda? Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos. Te pareces al mundo en actitud de entrega. Mi cuerpo de lábrigo salvaje te socava y hace saltar el hijo del fondo de la tierra. Fui solo como un túnel, de mí huían los pájaros y en mí la noche entraba su invasión poderosa. Para sobrevivirme, te forjé como un arma, como una piedra en mi onda, como una flecha en mi arco. Pero cae la hora de la venganza y te amo. Cuerpo de piel, de musgo, de leche ávida y firme. Ay, los vasos del pecho. Ay, tus ojos de ausencia. Ay, la rosa del pubis, tu voz, lenta y triste. Cuerpo de mujer mía, persistiré en tu gracia. Mi sed, mi ansia sin límite, mi camino indeciso. Oscuros cauces donde la sed eterna sigue. Y la fatiga sigue. Y el dolor infinito. Agora, eu vou finalizar com uma do Drummond, que chama O Caso Pluvioso, que eu adoro. A chuva me irritava
Até que um dia descobri que Maria que chovia. A chuva era Maria e cada pingo de Maria ensopava o meu domingo. E eu era todo barro, sem verdura. Maria, chuvosíssima criatura. Era chuva fininha, chuva grossa, matinal, noturna, ativa. Nossa, não me chovas, Maria, mas que o justo chuvisco de um momento apenas susto. Não me inundes do teu líquido plasma. Não sejas tão aquático fantasma, eu lhe dizia em vão. Pois que Maria, quanto mais eu rogava, mais chovia. Chuvadeira Maria, chuvadonha, chuvinhenta, chuviu, pluve medonha. E Maria, torneira desatada, mais se dilatava em sua chuvarada. E então, certo dia, Deus, piedoso e enérgico, bradou: não chove mais, Maria, não chove mais. E ela parou. Carmela Pagnoli! Gostei desse negócio de tirar o sapato para fazer poesia. Respeito, salto alto né? Salto alto com poesia não tem combina. nada a ver. Gente, olha, não esqueçam do espetáculo Não esqueçam. Recém-Separados, sexta a domingo, no Teatro João Caetano, aqui na Vila Mariana. Uma beijoca, muito obrigado. Manda um beijo pro seu pai. Pode deixar? Beijo na mamãe. Daqui a pouco a gente volta.